Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Como todos já devem ter recebido a notícia aí no Brasil, mais uma vez a gente tem fraudes e problemas com cidadania, né? Dessa vez o problema aconteceu ali na região de Pádua, onde tinha um padre, por incrível que pareça, gente, um padre que falsificava documento. Ele criava um antenato e vendia esse documento para uma galera, né, alguns brasileiros que estavam aqui atuando em mais de 60 comunes. Pensa, 60 comunes. Eles cobravam uma média de 7 mil euros e fazia a cidadania de forma falsa, sem nenhum problema, sem nenhum mistério. Dizem por aí que faturaram mais de 5 milhões de euros, então agora deve ter bastante dinheiro para pagar advogado para sair da cadeia, né? E é isso que eu acho. A galera que estava ali na região de Novara, de Verbária, se eu não me engano, essas cidades eram os maiores focos. E obviamente que agora vai vir mais uma leva de cidadanias que estão sendo investigadas. Parece-me que mais de 800 processos, né? E vai vir aí um catatal de pessoas que fraudavam documentos. Inclusive, ontem mesmo ouvi uma notícia que parece que o governador de Minas ou Goiás, não sei, ele também tinha uma cidadania, mas da qual era tudo fraude, né? E aí a gente acaba recebendo ligações aqui no escritório de pessoas dizendo: ai, nossa, tiveram várias cidadanias canceladas e não sei o quê. Gente, cancelou, mas era documento fraudado. A gente está falando de procedimento feito com documento fraudado. Você inventa um antenato, um padre cria para você aqui um certificado de batismo e fica tudo lindo, entendeu? Né? Logo, são problemas específicos com documentos fraudados, ok? E aí, o que eu queria falar com vocês sobre isso? Primeiro que, mais uma vez, eu vou trazer aquele alerta de quem tá aí no Brasil, que já tá fazendo a parte de contratação de uma assessoria, né? Que já fez toda aquela lenga-lenga que eu vou falar de novo, que é análise, retificação, tradução, apostilamento, e chegou na época de contratar a assessoria para vir para a Itália. Primeiro ponto, gente. Atenção, atenção. Primeiro ponto é saber, tem IVA, tem partita IVA italiana? Tem uma empresa constituída e aberta aqui na Itália? Sim, tem. Preenche um requisito. A pessoa recolhe imposto? Emite recibo para a sua cidadania? Sim, emite. Outro ponto positivo. A pessoa tem depoimentos no site? A pessoa tem nenhuma reclamação, ou se tiver alguma reclamação inconstante ou incompreendida, vamos dizer assim, rebatida no Reclame Aqui? É uma coisa muito importante aí, você que está contratando assessoria, procure no Reclame Aqui. É muito interessante você ver, porque esse site ele dá um feedback e é muito legal você acompanhar, tá? Acho que esses principais pontos IVA, emitir recibo para você e não ter nenhum tipo de reclamação no Reclame Aqui, além dos depoimentos do site, que de preferência depoimento de vídeo. Falo isso porque eu tenho no meu site também, mas é muito importante porque depoimento de vídeo não tem mentira, é a cara do cliente falando pra você, não tem como o cara mentir, né? E a gente aqui não fica com uma arma apontada pro cliente para ele gravar depoimento, a gente pede e o cliente que tem, né, que se sentiu à vontade para fazer o depoimento, ele faz, simples assim, tá? Então, se atente a esses detalhes antes de contratar a sua assessoria. Gente, aí vou falar para vocês o que isso repercute nos lugares, nos comunes onde a gente faz o reconhecimento. Repercute e muito, tá? Um dia desse fui levar um documento de um prospect cliente que a gente tinha uma dúvida no processo dele e fui falar com o oficial, mostrar para o oficial para ver o que ele me dizia. Quando ele pegou o documento e que ele viu que era um documento religioso da região de Pádua, na mesma hora ele fez um círculo e disse para mim: bom, além de qualquer outra coisa, eu vou precisar comprovar a idoneidade desse documento, vou precisar comprovar a procedência dele. Por quê? Por conta das benditas fraudes que ocorreram na região de Pádua. Logo, a gente tem mais esse problema. Então, se o processo leva 90 dias, pode ser que demore um pouquinho mais. Por quê? Porque o oficial vai ter que consultar, né, lá os meios que ele tem para poder saber se esse documento realmente existe, se ele é verdadeiro ou se é mais uma fraude. E, obviamente, que nós,
né? Nós como empresa, o Comune, por exemplo, os comunes onde eu trabalho, eles sabem que eu sou uma empresa, que eu faço esse trabalho. Então, nós temos uma certa, não é privilégio, mas nós temos uma certa credibilidade, tá? Por quê? Porque o cara sabe que você faz a coisa certa, né? Os documentos dos meus clientes, eles chegam aqui perfeitamente retificados, né? Havendo qualquer necessidade de qualquer complemento, nós da Simonato fazemos de um tudo para agilizar isso e incluir esses documentos no processo a fim de deixar o oficial tranquilo. Porque quando acontece uma investigação, gente, essa investigação ela não parte só da cidadania, ela parte daquele oficial que assinou aquela cidadania, tá? Porque existe um oficial que é responsável por todos os passos do processo no reconhecimento feito diretamente na Itália. Então, quando você tem uma credibilidade, tudo é diferente, tá? Seu processo, ele caminha diferente. Apesar de caminhar, né, graças a Deus, pelas vias de fato, mas você tem uma credibilidade. Então, por exemplo, várias vezes quando eu chego com um cliente, que eu entrego a pasta do cliente, o oficial fala pra mim, ela é brava, né? Quer dizer, ela é ótima, ela faz o serviço dela direito, sempre é precisa no que ela traz. Por quê? Porque eu facilito a vida dele levando a minha parte, os documentos do cliente em perfeita retificação, sem nenhuma vírgula errada. E isso contribui para quê? Contribui para que o seu processo caminhe de maneira muito mais ágil e contribui para que esse oficial, né, toque o seu processo de uma forma muito mais rápida para ele mesmo. Por quê? Porque a gente traz tudo bem certinho, não tem como dificultar a vida desse oficial, tá? Então, isso é um ponto de extrema segurança para quem contrata uma assessoria de qualidade, tá? Eu costumo dizer que o nosso preço não é barato, tá? Mas eu costumo dizer que o serviço, ele tem um preço e um valor. Aqui na Simonato a gente procura agregar os dois. É fazer um serviço com um preço razoável e com um valor muito alto, né? Às vezes o cliente fala, ai, nossa, mas a sua assessoria é 500 euros mais cara. Pois é, amado, mas esses 500 euros, pode ser que nessa assessoria que você cotou, pode ser que essa pessoa não recolha imposto. Logo, se ela não recolhe imposto, ela pode cobrar mais barato. Agora, eu trabalho dentro da lei e o imposto aqui na Itália é 22% em cima do valor arrecadado. Logo, eu preciso ter um valor, né, agregado um pouco mais alto para poder oferecer para o meu cliente os recibos que eu ofereço, tornando a cidadania dele legal, e para oferecer a qualidade de hospedagem que eu ofereço, né? Existe sim uma diferença entre preço e valor. No nosso caso, a gente faz questão de trabalhar com um bom preço e com um ótimo valor, porque aí, gente, todo o investimento que vocês estão fazendo, ele vai estar respaldado, entendeu? Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que me disse assim, e você coloca em contrato isso? Eu coloco em contrato qualquer coisa que vocês quiserem, porque eu não trago o cliente do Brasil com documentos errados. Logo, não tem como o processo dar errado, tá? É humanamente impossível, né? Então, sim, quando você sai do Brasil para vir fazer o seu reconhecimento com a cidadania italiana Simonato, você sim vai ser reconhecido. É uma questão de durabilidade do processo, que caminha normalmente entre 60 e 120 dias. Tá? Nós aqui não temos nenhum processo que passou de 120 dias. E temos muitos que terminaram entre 40 e 60 dias. Tá bom? Então, o que eu queria dizer pra vocês é isso, gente. Não se assustem com esse tipo de notícia, tá? E prestem bastante atenção na propagação dela. Porque a gente tá falando de documentos fraudados, né? Então, é um processo que tem um envolvimento de várias pessoas fraudando um documento. São documentos falsos, tá? Existe, sim, muita gente fazendo coisa errada aqui na Itália, muito brasileiro fazendo coisa errada? Existe, claro que existe. Então desconfie sempre, né? Daquela assessoria que te dá facilidades em fazer cidadania em 10 dias, 5 dias, 15 dias, isso não existe, isso não procede, né? Se a pessoa chegou com essa conversa, outra coisa, se chegar dizendo assim, não precisa retificar não, isso aqui é coisa pouca. Querido, não tem coisa pouca, porque não tem errinho e não tem errão, ou é certo, ok? Então desconfie sempre, se atente a esses detalhes, né? Facilidade demais, desconfie, e o apressado sempre come cru. Então, gente, faça direito para que o seu investimento realmente possa ter valido a pena e para que você se torne um cidadão europeu para o resto da sua vida, sem preocupação. Você vai deitar a sua cabecinha no travesseiro e vai ficar tudo
perfeito, não vai ter problema de insônia com a Simonato, tá bom? Não esquece que com a gente é preto no branco, contrate e ligue para você realmente ser reconhecido da melhor maneira possível. Bacione!